Mas veja, tem uma esfera por cima. A única coisa que não ficou constante foi justamente a equação da esfera. Se eu usar coordenadas esféricas, a parte superior vai ficar constante. Porque vai ficar o raio da esfera. O que não vai ficar constante? A tampa inferior, que eu usei igual a 1. E dependendo então do meu integrando, pode ser que seja vantagem eu escrever esse sólido em esféricas. Então vou fazer isso, vou usar esféricas agora. X igual a ρ seno φ cosseno θ, y igual a ρ seno φ seno θ, z igual a ρ cosseno φ, jacobiano das esféricas. Eu não preciso recalcular, ρ2 seno φ. E agora vamos escrever os extremos das esféricas. Θ. De quanto a quanto? 0 a 2π. O θ é o mesmo, né? É o ângulo aqui na base medido no mesmo lugar. O meu θ é o mesmo. Aí eu tenho um outro ângulo que é o ângulo φ, que eu meço a partir do eixo Z. Esse não está claro qual é o valor ainda, né? Esse eu tenho que fazer contas para descobrir. O meu φ vai vir de 0 até encontrar o plano Z igual a 1. Eu preciso entender esta abertura aqui. Vocês estão me acompanhando? O que eu preciso entender? Qual que é esse ângulo φ? Que até agora eu não calculei. Para calcular esse φ, fica mais fácil se ao invés de eu trabalhar no espaço, eu desenhar o plano ZY. Vou desenhar uma secção no plano ZY. Observe o plano ZY, que se você vai entender o que nós precisamos descobrir do plano do ângulo φ. Eu tenho no plano ZY, eu olho para a circunferência de centro na origem e raio 2. Aí eu cortei com o plano constante Z igual a 1. Então aqui nesse plano ZY é como se fosse a reta Z igual a 1. E o que eu estou querendo saber é qual é a medida deste ângulo φ que está aqui. Você concorda que é isso que eu quero calcular? Este ângulo φ? Basta você observar o seguinte, o raio da esfera é 2. Essa altura é 1. Então pensa por um segundo nesse ângulo alfa. Só um ângulo auxiliar. Seno de alfa é meio. Porque é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa é o raio da esfera, que no plano ZY vira o raio da circunferência, e a altura Z igual a 1 é o cateto oposto. Todo mundo concorda que esse alfa tem seno meio? Então quanto que é o alfa? Π sobre 6. Então quanto que é o φ? Π sobre 3. E ρ? É fácil dizer qual é o valor máximo do ρ. Para um θ e φ genéricos, estamos nesse sólido. Para um θ e φ genéricos, isso significa uma direção, né, de saída. Você define um ângulo θ, um ângulo φ. Então você sai da origem naquela direção. Você vai variar, o ρ, que é a distância até a origem, vai variar de quanto a quanto? Para um θ-φ genérico, eu estou me afastando da origem, aí de maneira radial. No item anterior, a gente fez cilíndricas e, portanto, eu tinha Z subindo na vertical. Agora não.
Agora eu tenho, dado um θ e um φ genérico, eu tenho um ρ se afastando da origem. Aí eu começo a ter pontos quando bate no plano e o ρ vem até encontrar a esfera. E é uma coisa que vem lá da origem. Vê se vocês enxergam isso que eu estou falando. Eu venho da origem, numa direção θ e φ genérica, bato no plano e eu tenho pontos entre o plano e a esfera. Entro no sólido quando eu furo o plano e saio do sólido quando eu furo a esfera. O limite superior é o raio da esfera, é 4, 2. Esfera de raio 2. E o limite inferior? É o plano, mas escrito com que variáveis? Eu não posso escrever z igual a 1 ali, não tem mais z. Que variáveis que eu devo usar para descrever o plano? Rho, θ e φ. E eu estou escrevendo o ρ. Então, é o ρ em função de θ e φ. E de onde que eu tiro esses extremos de integração? Das equações que definem a mudança de variável, a região. Eu não acabei de usar ali o x2 mais y2 mais z2 igual a 4 para tirar o z igual a raiz quadrada de 4 menos R2? É a mesma coisa. Qual que é a equação que eu vou usar? É a equação z igual a 1. A equação z igual a 1 me fornece ρ cosseno φ. De onde que eu tirei ρ cosseno φ? É o z das coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas sempre vai ter z igual a ρ cosseno φ. Isso tem que ser 1. Eu posso tirar φ em função de ρ ou ρ em função de φ. Se eu quiser o φ em função de ρ, passa o ρ dividindo, e o φ é o arc cosseno 1 sobre ρ. Se eu quiser ρ em função de φ, ρ igual 1 sobre cosseno φ, secante de φ. Então, o ρ varia entre secante de φ e raiz de 2. E a integral, com os seus extremos, ficaria como? Integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 3, integral de secante φ até 2, da função f, escrita em função de r, θ e φ, tenho que mudar as variáveis, jacobiano, que é ρ2 seno φ, de ρ, de φ, de θ, e a ordem agora tem que ser essa, porque tem que ser coerente com a ordem que eu coloquei nos extremos. Sim, para ficar mais correto, deveria ser ρ, r, θ e z. Isso. A massa do sólido U2V2W2 menor ou igual que 1, V2 maior que 3U2 mais W2, com densidade UVW2 mais W2, no primeiro octante. Estou querendo fazer esse exemplo com essa notação para chamar a atenção de vocês de um fato. Quando eu uso XYZ, está tácito que eu estou usando coordenadas cartesianas, que o x é a abscissa, que o y é a ordenada e que o z é a cota. Claro que isso é uma combinação, é uma convenção. Ninguém jamais vai chamar o x de cota. É uma coisa absolutamente padrão, que o x seja a abscissa, o y a ordenada e o z a cota. Agora, eu posso dizer, olha, num sistema de coordenadas ortogonais, no espaço, eu UVW, e eu olho nesse sistema de coordenadas a esfera U2 mais V2 mais W2 menor ou igual que 1. Aí eu estou falando de um sistema de coordenadas UVW que eu não sei se é o XYZ. É algum sistema, pode estar exatamente na posição usual XYZ, pode estar em qualquer outra posição no espaço. Isso não é um problema, pelo contrário. Como não está carimbado quem é a abscissa, você pode escolher quem você vai chamar de x, y e z, quem você vai chamar de, se você for usar esféricas, quem que você vai chamar de ρ, seno, φ, cosseno, θ. Como se o problema deixasse em aberto para você posicionar os eixos coordenados, porque não faz diferença para o problema. Se a pessoa enuncia assim é porque não faz diferença para o problema.
Está claro isso que eu estou falando? Quando você olha para isso aqui, bom, o VW ao quadrado menor ou igual que 1, a esfera não tem distinção. Aí tem um V2 maior ou igual que 3U2 mais W2. Que tipo de equação que é essa? Que tipo de região que é essa mesmo? Cone. Então, uma variável está no formato cônico em relação às outras duas. Está dito qual é a posição, onde é que está o U, o V e o W? Não. Então eu posso, para facilitar a minha visualização, a partir de agora, imaginar que o V vai fazer o papel de variável cota. Ele vai ser a terceira coordenada. Só para eu colocá-lo na vertical e conseguir enxergar esse cone da maneira que me é mais fácil. O problema é simétrico nesse sentido e permite que eu faça como eu quiser. Tá? Então eu vou representar essas coordenadas como sendo U, W e V. Então eu tenho a esfera de centro na origem, raio 1. E eu tenho um cone o que eu precisaria saber urgentemente para poder continuar? Precisaria saber a abertura desse cone. Nem todo cone é de abertura π/4. Os que apareceram até agora nos exercícios, todos, por coincidência, tinham abertura π/4. Mas esse cone não precisa ter π/4, na verdade ele não tem. Por causa desse 3, multiplicando o 2 mais o V2. O cone de abertura π/4 é o cone Z2 igual a x2 mais y2. Esse tem abertura π/4. Quando eu tenho outra constante aqui, que não 1, muda o ângulo de abertura do cone. Vocês estão enxergando isso e vendo como calcular? Para entender qual é o ângulo de abertura do cone, eu vou fazer uma coisa muito parecida com isso que eu fiz aqui no plano ZY. Eu vou fazer isso no plano ZY, ver o que acontece. Jogo tudo isso no plano ZY, que na verdade nessas variáveis é VW. Isso aqui é a circunferência de centro na origem raio 1, porque é a esfera cortando aquele plano, a esfera de raio 1. E quando eu faço U igual a 0, fica V2 igual a raiz de 3W. A esfera está cortando, o cone está cortando a esfera. Naquele copinho ali. Vocês acompanharam? Por que eu escrevi Z igual a raiz de 3W? Então está tudo resolvido, não é? Chama a reta. Que é o coeficiente angular dessa reta? Raiz de 3. O coeficiente angular não é a tangente do ângulo? Então, quanto que é esse ângulo aqui embaixo, que é o coeficiente angular da reta? π/3. Então, qual é o ângulo de abertura do cone? π/6. Então, este ângulo é π/6. Agora vocês entenderam o sólido. Marcar o meu sólido, então, é... Bom, esse é o cone, π/6. Agora, o 2 mais V2 mais W2 menor ou igual que 1 é o interior da esfera. E V2 maior ou igual que 3, o 2 mais W2. Pensando no cone, uma imagem bem infantil de um cone como o copinho onde você coloca o sorvete. Nossa região é a região onde a gente coloca a bolinha de sorvete ou é a região onde a gente segura o copinho do cone? Z maior ou igual. Como é que faz para saber?
V pontos. Por exemplo, pega o ponto do eixo Z. Ponto no eixo, o V com essas incógnitas. O V aqui é x igual a 0, y igual a 0, V diferente de 0. Então esse aqui satisfaz essa condição. Se eu tivesse posto menor ou igual, era a região contrária. Tá certo? Então, como é que eu... Até agora eu só entendi a geometria da figura. Agora eu vou fazer mudança de variável. Até agora eu não fiz mudança nenhuma, né? Eu só entendi a geometria da figura. O sólido, posso redesenhar o sólido assim. O sólido, ele tem esse perfil. Interior da esfera, interior do corpo. Então agora eu faço mudança de variável. U igual a ρ seno φ cosseno θ. W igual a ρ seno φ seno θ. V igual a ρ cosseno φ. Eu estou dando ao V o tratamento que eu dou à cota. Θ de 0 a π sobre 2, porque eu peguei o primeiro octante. Φ de 0 a π sobre 6, porque é a abertura do cone que não é π sobre 4. Ρ de 0 a 1. Jacobiano, ρ2 seno φ. E a massa, integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a π sobre 6, integral de 0 a 1. Densidade é U2 mais W2, que é o quê? U2 mais W2. ρ2 seno quadrado cosseno quadrado, ρ2 seno quadrado seno quadrado. Você soma, põe em evidência ρ2 seno quadrado de φ, o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado de θ, cancela pela relação fundamental da trigonometria e dá 1. Então, a massa é ρ2 seno ao quadrado de φ. Isso é a massa. A densidade é ρ2 seno φ. E a integral é dρ, dφ, dθ. Isso é igual a 2π. Não, π sobre 2. Integral de 0 a π sobre 6. Integral em ρ, é ρ2 e ρ2. Um ρ à quarta. Então, eu vou ter aqui um seno ao cubo de φ, parado, um ρ à quinta sobre 5, de 0 a 1. E o que der eu integro dφ. E o que eu tenho que integrar mesmo, isso é π sobre 2, com 5 π sobre 10, o 5 foi para fora, integral de 0 a π sobre 6, de seno ao cubo de φ dφ. Essa é a conta que sobrou para ser feita. Alguma dúvida, turma? Como é que faz a primitiva de seno ao cubo de φ, turma? Primitiva, que é o que tem que fazer ali. Como é que eu faço essa primitiva? Isso, você escreve seno vezes seno ao quadrado. Aí você escreve, então, integral de seno φ 1 menos cosseno ao quadrado,
Aí então fica a primitiva de seno φ menos primitiva de seno φ cosseno ao quadrado de φ dφ. São duas primitivas, de seno e de seno cosseno ao quadrado. Primitiva de seno é menos cosseno φ e primitiva de seno cosseno ao quadrado. O cosseno é uma potência da função cosseno, está ao quadrado, vezes a derivada, que é o menos seno, que está ali na frente. Então isso dá o cosseno ao cubo, expoente a mais, sobre 3. Deriva cosseno ao cubo sobre 3. Primeira coisa que você faz para derivar, baixa o expoente. 3 desce e cancela o 3. E aí fica cosseno elevado ao quadrado, vezes a derivada do cosseno, por causa da regra da cadeia. E a derivada do cosseno é menos seno. E agora é só juntar tudo, né? Posso deixar para vocês terminarem essas contas? Que agora que você sabe a primitiva do seno ao cubo, é só colocar aqui e terminar com o teorema fundamental do cálculo, primitiva no extremo superior menos no extremo inferior.